Helena Raquel. É casada com Eleomar. Juntos pastoreiam a Igreja Assembleia de Deus Vida na Palavra, ADVIP, uma das principais ensinadoras da Bíblia no Brasil, servindo a Igreja de Cristo como pregadora por mais de 2 décadas. Autora de 7 livros, alcançou milhares de pessoas com o título Eu Não Sou Aitofel. Tem centenas de mensagens bíblicas publicadas em seu canal no YouTube, com milhares de visualizações. Vamos receber com alegria Helena Raquel. Essas apresentações fazem a gente querer ser isso tudo, né? Eu falo, meu Deus, eu gosto dessa mulher aí. Como é bom ser vista com bons olhos, né? Quando alguém te olhar, considere que ele está te olhando com os óculos que ele usa. Então, dependendo do coração, você será vista de uma outra maneira. E eu agradeço a Deus por ser vista pelo pastor Josué Gonçalves, pela pastora Rosemarie e pelas mulheres que inspiram com esses olhos. Que Deus abençoe. Graça e paz, amadas. As Marias já voltaram, não é verdade? Que ministração linda. Peguei já o finalzinho, mas fui muito abençoada. Deus abençoe a vida, o ministério da pastora Val. Ontem à noite, aquela bênção, né, indizível que Deus fez aqui, através da pastora Viviane Martinello. E o que nos alegra é saber que Deus é inesgotável. Então Deus tem uma porção para hoje, para agora, para esse momento, e nós vamos receber. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Eu estive orando por esse nosso encontro e o Espírito me conduziu a esse texto. Deixa abertozinho aí. Eu vou apresentar rapidinho a vocês alguns dos meus materiais e após a ministração terei, se Deus me der vida, força e saúde, a alegria de estar com vocês ali. Tá bom? Eu lancei há 2 meses esse título, Libertando a Alma, a Jornada do Perdão. Eu já tive a oportunidade de trazer aqui o meu primeiro livro, né? Eu Não Sou Aitofel, que é um livro sobre perdão. E esse livro que está nas minhas mãos é um super Aitofel. Porque Deus me ajudou a construir aqui uma jornada. Consultar livros, consultar blogs na internet não é nenhum problema. Pelo contrário, os livros estão aí para consulta mesmo. Só que, nesse caso, eu recebi a iluminação do Espírito Santo, não a inspiração, tá? A Bíblia que é inspirada, a iluminação. E eu construí essa jornada, você não vai encontrar em outro lugar. Aqui existem testemunhos de pessoas que perdoaram. Testemunhos de pessoas que foram perdoadas. E um testemunho meu, eu quis fazer um contraponto, eu falo de perdão o tempo todo, de reconciliação o tempo todo, porque eu não acredito em perdão sem reconciliação a princípio, ok? Exceto quando você está diante de alguém que representa risco, perigo. Quem perdoa de fato quer restauração. Mas eu fiz um contraponto a partir da minha própria história. Eu acredito em perdão e reconciliação. Mas eu respondi a seguinte pergunta: e quando a pessoa não quer mais caminhar com você? Eu conheço pessoas que estão escravas de amizades que não aconteceram, de relacionamentos que não aconteceram. Algumas vezes é necessário perdoar e deixar ir. Dá uma viradinha com a sua cabeça aí para você ver o número de mulheres que tem aqui hoje.
Viu? Tem necessidade de você passar a vida choramingando por quem não te quer? Tem um mundo de gente além do mundo que você conhece. Então, respira e vida que segue. Eu também trouxe a Bíblia de princesa, tá bom? Que eu estou usando hoje aqui, para as meninas que são princesas. Um pouquinho de brilho na vida, né? Um pouquinho de brilho na vida, faz parte. E essas blusas aqui, que quando eu vi eu gostei muito e sinceramente eu lembrei de vocês. Eu não deixei o Eleomar colocar para venda antes de chegar aqui, não é verdade, Eleomar? Ele ia aquelas blusas, eu não, aquela eu vou levar lá. Forte e corajosa mulher virtuosa, é você. E essa árvore linda aqui é para lembrar você que você não é uma pessoa que surgiu do nada. Você tem raiz. Faz um carinho para essa menina aí, já diga para ela, você tem raiz. Preciosa, é presente para você, tá? Obrigada. Obrigada, pastor. Agora sim, meninas, Daniel capítulo 6. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Eu não sei, eu estou com a vontade de orar com vocês em pé. Tem como? Então vamos ficar de pé? Diz assim o texto sagrado. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E o mesmo Daniel se distinguiu. Nós vamos falar essa frase juntas, mas na hora do Daniel você vai colocar o seu nome, tá? E a mesma, aí você, bem alto seu nome, se distinguiu. Podemos? 1, 2, 3, e a mesma se distinguiu. Desocupe as suas 2 mãos, segure firme na mão da menina que está do seu lado. Não deixe ela escapar, prova para ela que você está alegre, viva e cheia do Espírito Santo nesta manhã. Oh, glória a Deus. Vocês conhecem assim, olha. Espírito, Espírito. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Clame por ele mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Nós fazemos a Ti agora um trono de louvores. Nós declaramos que o Senhor é santo, santo, santo.
Minha irmã, abra os seus lábios agora e dê glória a Ele. Dê glória a Ele. Se Jesus já te batizou com o Espírito Santo e você ora em línguas estranhas, abra sua boca e comece a orar em línguas estranhas agora. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Você não precisa de intérprete para orar em línguas. Você fala ao Espírito. Adore a Ele, adore a Ele. Como nós já fomos instruídas hoje aqui, derrame o perfume, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, nesta manhã, uma vez mais, abra-nos a porta da palavra. Fale, não te cales, oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir o Senhor pela sua palavra? Podem sentar, queridas. Pastora Val, tem uma caravana aqui, que veio do Rio, que elas foram homenageadas hoje, porque lá na igreja delas o ministério é Mulheres de Betânia. Não é isso, meninas? Então, enquanto você estava pregando, eu falei, olha, que Deus está discorrendo o ministério dessas meninas hoje aqui, Mulheres de Betânia. Amadas, eu estive orando, como eu disse, por esse encontro. E eu desejo ser fiel ao que o Senhor colocou em meu coração. Eu gostaria de falar hoje sobre uma mulher da Bíblia, mas o Senhor já preparou essa porção para a nossa vida, vocês já receberam. E quando eu estive orando por esse nosso encontro, o Espírito me conduziu ao profeta Daniel. E eu quero, de forma objetiva, falar um pouquinho com vocês sobre o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Começar dizendo a você que, se você perguntar aquelas crianças que vieram aqui, bem sabidas, né? Quem é Daniel? Imediatamente elas vão responder: aquele que esteve na cova dos leões. Se o seu filho, sua filha também frequenta a salinha, a escolinha, a EBD, se você perguntar para o seu filho de 5, 6, 8, ele vai saber responder isso. Porque esse é o capítulo principal da vida de Daniel. Esse é o momento que Daniel vive o extraordinário, o milagre, o sobrenatural, o transcendental. Capítulo 6. Qual o capítulo? 6. Mas eu quero te fazer lembrar que nenhuma história, nem a de Daniel, nem a sua, nem a minha, começa no capítulo 6. Algumas pessoas podem chegar na nossa vida no capítulo 6. Podem conhecer a nossa história no capítulo 6. E quando elas conhecem a nossa história no capítulo 6, saindo vitorioso de uma cova, elas podem pensar: uau, que vida maravilhosa. Só que para chegar no 6, você vai ter que viver 1, 2, 3, 4, 5. Mas também tem uma boa notícia. O 6 não é o final da sua história, por mais desafiadora que a sua história seja hoje. O 6 é o meio. Quantos capítulos tem o livro de Daniel? 12. Daniel vai morrer no capítulo 6? Não.
Porque ele ainda precisa viver 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu quero te dizer, respira aliviada na conferência Mulheres que Inspiram, porque a sua história não vai terminar no capítulo que você está vivendo. Pode respirar aliviada, pode fazer fotos, selfie, o que você quiser. Pode comprar livro e escrever na capa hoje, dia tal. Pode comprar a Bíblia nova, essa Bíblia que eu vou ler completa em 2024. Olha para o teu futuro, reprime a voz do teu gemido, porque quanto ao teu amanhã, assim diz o Senhor, ainda há esperança. Ainda há esperança. Daniel chegou na Babilônia no capítulo 1. E foi várias coisas, sabe? Ele foi sábio, ele foi mestre, superintendente dos magos. Ele foi superintendente distrital politicamente. Ele foi conselheiro dos reis. E nessa altura aqui, para você ter uma ideia, a gente pensa num Daniel de 30 anos, né? Mas nessa altura aqui, ele já tem cerca de 80 anos. Falta um pouquinho ainda para algumas, né? 80 anos. E quem está no governo é Dário. E Dário tem uma ideia, tá bom? Olha para mim. Dário pensa assim: é o meu celular despertando para a oração. Não? É sim. Desligou? É porque nós estamos num propósito de oração de 3 dias, tá bom? Por uma pastora da nossa igreja que está hospitalizada e eu estou orando ao meio-dia. Glória a Deus. Ô, gente, vai ser poderoso, hein? O nome dela é Norma, tá? Ora o Senhor para chamar a Norma para fora agora, tá bom? Levanta só uma mão assim, glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar pela sensibilidade do teu ungido em nos dizer: orem. Eu estou aqui, Senhor, com centenas de mulheres para orar pela vida da pastora Norma agora, Senhor. Tua serva, tua amada, tua querida. Ela está dentro de um hospital. O coração da tua serva precisa de um toque de cura. E para o Senhor nada é impossível. Eu tenho te pedido com a tua igreja. Nós queremos ver a Norma entrando pelas portas da tua casa, te louvando uma vez mais. E agora eu desejo mais que isso, Senhor. Eu desejo que a Norma tenha a oportunidade de estar aqui nessa conferência, para testemunhar com a própria vida que o Senhor é quem dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Eu ligo a minha oração com todas as mulheres de fé e homens de fé nesta manhã, crendo em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi de Deus o celular não ter sido desligado antes. Então Dário tem uma ideia. Ele olha a extensão do seu reino e ele fala: eu tenho que levantar a gente para cuidar, para eu não sofrer dano. O que seria isso? Cuidar para ele não sofrer dano. Seriam pessoas que iam cuidar para que ele não tivesse danos financeiros, perca de impostos, de tributos. Então ele levanta 120 homens. E sobre esses 120, ele levanta mais 3. Porque ele quer que o reino dele seja supervisionado, para que ele não sofra percas financeiras. Um desses homens é quem? Daniel. Eu imagino, pelo que a Bíblia sugere e nos permite entender, que no início foi tudo normal. 120 pessoas trabalhando. 3 pessoas supervisionando essas 120. E até aí está tudo bem. Você vai ver que isso parece com a sua vida. Enquanto a gente faz o que todo mundo faz. Enquanto a gente fala o que todo mundo fala. Enquanto a gente expressa o mesmo pensamento que todos expressam, a gente quase não tem problema na vida.
O mundo gosta dos concordantes. O mundo gosta dos que seguem a marcha. O mundo gosta dos que replicam as suas ideias. Só que a Bíblia diz, oh glória, 120 enfileiradinho assim, tá tu desenhando a cena, 120 enfileiradinho. Na frente, 3, enquanto Daniel é igual da direita, no sentido de produção, de trabalho, de exercício, tranquilo. Enquanto Daniel é igual da esquerda, no sentido de trabalho, produção, problema nenhum. Só que a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Você não pediu isso. Você não acordou de manhã dizendo, eu quero aparecer, eu quero sobressair, eu quero que me notem. Só que você tem um espírito excelente. E o espírito excelente faz com quem está ladeado de um, ladeado do outro, de repente, dê um passo à frente. Enquanto Daniel é igual, está tudo bem. Mas a Bíblia diz, e a gente já repetiu aqui, Daniel se distinguiu entre eles. Você pode fazer uma escolha. Porque Deus, em sua soberania, não nos rouba o direito das escolhas. Quer viver uma vida tranquila? No sentido de pacata, acomodada, com poucos enfrentamentos, menor oposição espiritual, continue para trás. Não cresça em oração, não cresça em comunhão, não cresça em conhecimento, não se disponibilize a servir e você vai ser sempre alguém como outros. Mas se você entende que Deus não te chamou, e eu vou precisar usar a palavra que eu vou usar agora com muito respeito, Deus não te chamou para mediocridade, Deus te chamou para excelência. Oh, glória! Se você entender que Deus não te chamou para ser mais uma mulher, mais uma pessoa, alguém que reproduz o mesmo comportamento que a sociedade, alguém que fala o que eles falam, pensa como eles pensam, mais uma mãe que consente com tudo, mais uma esposa que se cala diante do momento de falar e fala na hora em que deveria se calar, continue aqui. Mas se você entende que o que Deus tem com você não é apenas ser diferente, mas é fazer a diferença com ousadia, pode dar um passo à frente, porque Deus vai garantir a sua vida. Quando Daniel evolui, quando Daniel dá um passo a mais, acabou. Acabou. Já olharam ele assim, ó. Estranho, né? Aí começam a tentar adivinhar quem somos. Vaidosa, pensa que é melhor que todo mundo, é a super crente, é a super espiritual, tudo com ela é Deus, tudo com ela é Bíblia, tudo com ela é oração. Foi lá para Águas de Lindóia se aparecer. Vê se pode passar final de semana no hotel se aparecer. Mas enquanto os homens olhavam Daniel assim, o rei olhava para Daniel diferente. Está na Bíblia. O rei começou a pensar assim, eu vou colocar esse homem sobre todo o meu reino. Eu vou colocar esse homem sobre todo o meu reino. Aí deixa eu te dizer uma coisa, o rei não anunciou isso, o rei
Quero dizer para você que o mundo espiritual responde fortemente armado por conhecer a partir do cenário o que Deus certamente fará na sua vida. Não precisa que você diga que vai chegar, que vai ser, que vai conquistar, que vai orar, que vai buscar, que vai crescer. O mundo espiritual percebe, ela não é mais uma, ela foi escolhida, Deus tem algo com ela, e quando o mundo espiritual percebe isso, reage. Tem jeito, não tem jeito. Eu disse essa semana em uma conferência de mulheres que durante muito tempo eu achei que o diabo não queria me matar. Vai me matar para quê? Só vai adiantar minha ida para o céu, minha cabecinha. Matar para quê? Diabo quer minha morte, não. Porque se eu morro, vou para a glória, estou salvo, ele vai ter prejuízo com isso. Só que um dia eu discerni que ele quer a sua morte, sim. A minha também. É uma voz que se cala. Você sabia que existem coisas que ele não fez na sua casa ainda? Porque você está lá. Porque você está ajoelhada ao pé da cruz. Porque você está derramada ao pé da cruz. Porque agora, falando sério, você não veio aqui para causar, você veio aqui para buscar. E ele tem sede sim, ele quer matar sim, mas eu tenho uma palavra para te entregar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. O rei disse, estou pensando. Com ele mesmo, vou colocar Daniel sobre todo o reino. Se reuniram. E começaram a pensar, precisamos parar esse Daniel. Vamos procurar um jeito de fazer algo contra ele, de acusá-lo de alguma coisa. Olhe para mim. Procuraram em tudo na vida dele. E não acharam? Nada. Daniel é ficha limpa diante de Deus. E aí eles falaram, já sei. Meninas, se nós chegarmos nesse nível, do diabo procurar coisas na nossa vida e não achar, e ter que tomar o caminho que eles vão tomar, já sei, só tem um jeito. Procurar uma brecha para acusá-lo de acordo com a lei do Deus dele. E aí descobriram que Daniel tinha um defeito terrível. Orava 3 vezes ao dia. Calma, de joelho dobrado, com a janela aberta, virado para a banda de Jerusalém. Daniel está dizendo, não perco o contato com meu Deus, não sou daqui, estou aqui, mas já estou virado para o lugar de onde eu vim e volto. Falar dos outros ela não fala. Comprar e não pagar ela não faz. Arrogante ela não é. Já sei. Tem um defeito grave. Ora. E aí foram lá. Eu quero que você redobre sua atenção agora. Se juntaram sem Daniel. E falaram para o rei assim, rei, nós tivemos uma ideia. Desconfie sempre. Quando alguém quiser te honrar desonrando alguém. Certos elogios não são para nos enaltecer, são para diminuir outras pessoas. Não permita que ninguém te use para ferir alguém. Rei, tivemos uma ideia. Assina um edito. E foram num caminho muito sensível, sabe? Vaidade. Tocaram na vaidade, Dário. Assina um edito. Que durante 30 dias, ninguém faça oração, clamor, louvor a nenhum Deus, senão a ti. Eu quero te fazer entender
que dentro daquele contexto, o rei é entendido como uma divindade. Então, durante o mês inteiro, ninguém oraria para nenhum deus senão o rei. Quando essa notícia saiu, aonde Daniel estava? Na rua. A Bíblia diz. Daniel estava na rua. Quando alguém começou a comentar, o rei assinou um edito que durante 30 dias não se pode orar a ninguém senão a ele. Daniel ouviu isso na rua. E tinha um acréscimo. Quem orar, quem quebrar essa lei, burlar essa lei, vai ser lançado na cova de leões. Quando Daniel recebe essa notícia, você entende que na mesma hora ele soube que ele seria lançado porque ele ia orar? Então o que Daniel está recebendo é uma má notícia. No 3 você vai dizer uma má notícia para você não esquecer e fixar, tá bom? 1, 2, 3. O que você faz quando você recebe uma má notícia? Eu quero te dizer que algumas notícias vão chegar para desestabilizar você. E as más notícias chegam para nos tirar do nosso lugar comum, do lugar de sempre. Perceba que existem notícias que acontecem que a gente pensa assim: eu nem vou voltar para casa. Eu nem vou trabalhar amanhã. Não prego mais, não canto, não discipulo, não sirvo como voluntária, porque eu recebi uma má notícia. Quando Daniel recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele voltou para casa. A primeira resposta que você tem que dar no mundo espiritual à perseguição que você está sofrendo é esta: eu não vou alterar a minha normalidade por causa da má notícia. Algumas meninas passaram por situações nesta semana da conferência que, se você desse atenção a elas, você não teria vindo. Mas você fingiu que não era com você. Pegou sua malinha, continuou colocando as suas coisas dentro dela, que por sinal foi uma mala enorme que você trouxe. Você pegou uma mala enorme, colocou várias coisas dentro, e nessa hora o mundo espiritual reage assim: ela vai tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Sim, porque má notícia não altera a normalidade. Quem entende que Deus está rigorosamente no controle de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma corrente teológica que acredita que Deus está no controle do plano da salvação e não da vida das pessoas. Eu não entendo desta maneira. Um Deus que cuida dos pássaros não cuidaria de mim? Ele não está só no controle do plano da salvação, Ele está no controle dessa conferência, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da nossa história. Me ajude a pregar, diga para pelo menos uma menina simpática. Quem não é simpático não pode mexer, que é perigoso. Uma pessoa simpática, diga a ela: confie na soberania de Deus. Eu vou repetir: descanse na soberania de Deus. Eu vou repetir: deleite-se na soberania de Deus. Eu vou repetir: se alegre na soberania de Deus. Aleluia! Daniel voltou para casa. Você sabe quando Pedro começou a afundar? A Bíblia diz assim: reparando ele no vento. O vento não deixou de soprar nenhum minuto enquanto ele andava. Ele afundou quando ele foi reparar o vento. Você tem que aprender a fazer um não estou nem aí para o vento, entendeu? Não é comigo. Porque se você der atenção a ele, você começa a sucumbir. Quando ele soprar mais forte, canta para abafar o som dele. Eu não sou governada pelo vento. Eu não sou governada pelas más notícias. Salmo de número 112. Não teme más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Daniel foi para casa. E qual era o edito real? Não pode
Não pode. Quantos dias? Tem gente que fica 90, né? Então, falando sério agora. 30 dias, senhora. Mas tem um jeito para isso. Olha para mim. Você já passou por isso? Está conversando com uma pessoa e a pessoa, né? Assim, um pouco atribulada. E você na sua mente, meu Deus, me cobre com teu sangue. Me dá vitória, Jesus. Eu estou aqui, mas eu não estou, Senhor. Tem misericórdia. Não tem isso. Isso é orar no Espírito. E às vezes a gente faz isso em lugares onde não dá para levantar a voz. A gente faz isso quando quer falar com Deus algo e não quer que seja ouvido mesmo. A gente fala assim. Alguém ia saber que Daniel orou? Se ele orasse assim? Não. Tem uma coisa que você já fez no seu horário de almoço, no seu trabalho, orar dentro do banheiro. Aí, viu? Sabia. Tem uma irmã ali que ela tem cara de que faz isso. Se Daniel entra em casa, abre a porta do banheiro e fecha para orar, alguém ia saber que ele orou? Então eu quero que você entenda que Daniel não vai para a cova dos leões porque orou. Ele podia orar sem ninguém saber. Só que Daniel orava de um jeito. Ah, gente. Você conhece alguém pelo nome aqui? Só vale se for pelo nome. Se for pelo nome, grita o nome dela e fala assim: fulana, não perca o seu jeitinho. Daniel não vai parar na cova dos leões porque orava. Quem ora, ora em silêncio. Quem ora, ora calado. Quem ora, ora trancado. A Bíblia diz assim, ó, a Bíblia. Daniel entrou na sua casa e orou. Como? Como? Está aí na sua Bíblia. Antes costumava fazer. Eu oro com a janela aberta. E ninguém vai fazer pressão em mim, não. Vou deixar a janela aberta. Eu oro de joelho dobrado, não vou levantar por causa de ninguém, vai ser de joelho dobrado. Eu oro com a mão levantada, ninguém vai baixar meu braço, eu vou levantar a mão. Eu oro em voz alta, eu oro baixinho, eu oro em silêncio, eu adoro em pé, eu adoro aplaudindo. Se o Espírito me enche, eu danço, mais um pouquinho eu marcho. Nunca marchei nem dancei, eu choro. Tem gente que fica olhando para mim, tá chorando. Tô chorando. Eu gosto de adorar com a mão erguida. Aí o outro diz não, eu gosto de adorar com o rosto no pó. Me diga uma coisa, você vai ser refém do que as pessoas querem que você seja, ou você vai assumir quem Deus te chamou para ser? Essa conferência, ela é linda, eu amo essa conferência, eu falo disso, a Roberta que fez a caravana sabe, porque eu falei para ela, Roberta, é uma conferência maravilhosa, eu amo essa conferência. Uma das razões para eu amar essa conferência é que eu percebo que os rótulos aqui não pesam. Deus vai usando cada pessoa na sua singularidade. Sem a necessidade de alguém gritar para dizer que grita, ou de eu chegar aqui falando baixinho para parecer educada. Deus me usa assim, Deus usa a outra assim, e o outro assim, e isso tudo é para dizer para você, abre a tua janela, dobra o teu joelho, levanta a tua mão, e não deixa ninguém alterar os hábitos que Deus te deu. Vou para a cova, mas vou orar de joelho. Vou para a cova, mas vou abrir a janela. Vou para a cova. Mas não vou esconder minha oração. Não vou esconder minha devoção, não vou esconder a minha comunhão, não vou esconder quem eu sou. A Bíblia diz que daqui a pouco Daniel já estava suplicando, ou seja, já estava num nível de oração mais profunda, onde a dor já aparecia. Ninguém é louco, ninguém acorda de manhã, hoje vou dormir com o leão. Isso não existe. Daniel sente o peso. A gente não ignora a pressão, a gente não cede à pressão. Eu vou repetir, a gente não ignora a pressão, a gente não cede a ela. Aí os fofoqueiros, pastor Josué, Eleomar e os homens que estão aqui. Homem fofoqueiro é muito feio, gente.
E combina fofoca com mulher? Não, é porque o homem, quando ele assume assim, parece que se aplica, sabe? Ele se torna um expert. Ele tem toda uma metodologia de fofoca. Enquanto a mulher, quando peca na maledicência, sai naturalmente, o homem não. O homem se profissionaliza se ele assumir esse lugar. Por isso que é raro, é um ou outro que não me identifico, vou assumir isso. Essa turma que era fofoqueira. Eu não sei como é que eles conseguiram bisoiar o Daniel, saber que ele estava orando e fazer futrica. Futrica não é palavrão na minha terra, não. Espero que na sua também não. Aí ele chegou lá para o rei. Preste atenção no que eu vou falar. Eu sei que vocês estão prestando. Quando eu falo assim é porque eu quero muito que você receba o Espírito da palavra. Rei! Gente, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, tem gente que não tem noção, né? Não tem temor. Fala mal das pessoas sem temor. Fala mal do ungido de Deus, da mulher de Deus, do filho de Deus, sem temor. Eu conversando com meu irmão essa semana, e eu disse para ele, Eduardo, eu não falo de pastor não, meu irmão. Não, e pode estar fazendo o que está fazendo, Deus cuida dele. Não. Aí ele eu falei para ele assim, a gente já tem problema demais. Ele, muito, basta. É problema para a sua vida viver falando mal dos outros, sabe? É peso, você fica pesado. Pesado, não entra nesse caminho, não termina bem. Olha os fofoqueiros da Bíblia, a Bíblia tem fofoqueiro. Olha os fofoqueiros da Bíblia e você vai perceber, não termina bem. Esse senso de justiça. Eu tenho uma amiga que ela diria assim, você não é justiceira de Jeová. Esse lugar não é seu, sabe? Aí foram lá, rei, olha a manha. Rei, o Daniel, está na sua Bíblia, o Daniel, que é dos exilados de Judá. Quantos anos mais ou menos Daniel tinha? Daniel estava na Babilônia há mais de 50 anos. E esses homens, olha a artimanha do adversário quando quer machucar você. Esses homens vão na referência mais antiga sobre Daniel, para tentar comprometer o currículo de Daniel. Daniel é daquele povinho exilado. Daniel não é da pátria, Daniel não é da gente, Daniel é estrangeiro. Como é que uma pessoa que está há 50 anos ou mais em um lugar ainda pode ser considerado estrangeiro? Eles não precisavam dizer que Daniel era exilado, bastava eles dizerem assim, Daniel, o príncipe. Daniel, o presidente. Daniel, que foi superintendente distrital. Daniel, que foi chefe dos magos. Mas eles vão lá atrás para tentar esvaziar a história de Daniel. Eu posso te entregar uma palavra? Nunca tenha vergonha do seu próprio testemunho, porque ele aponta para o quanto Deus foi grandioso na sua vida e na sua história. Eu vou repetir, quando alguém quiser lembrar de onde você veio, como você vivia, quem você era, isso não é vergonha para você, isso é glória para o nome de Jesus. Mas ela que não tinha nada Deus tem tudo. Mas ela que não era ninguém mas Deus na vida dela. Mas ela que o pai abandonou, pois Deus se tornou o pai dela. Ela que viveu aquela situação de vexame, pois Deus tirou a vergonha dela. O meu currículo não envergonha o meu Deus, exalta o nome dele. Quem olhar para a minha história vai ter que dizer, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Como é que um cara exilado vira príncipe? Como é que um cara exilado vira presidente? Lembrar que ele é exilado não diminui a história dele. Lembrar que ele é exilado é dizer, Deus não domina só dentro dos muros de Jerusalém. Deus entra na Babilônia, pega quem ele quer e coloca onde ele quer. Pega quem ele quer e coloca onde quer. Levanta uma mão pelo menos, porque a força que se move pelo Espírito hoje aqui é dele. Ele vai pegar você pela tua mão, vai te puxar do lugar que você está, e ele vai te
te colocar no lugar que Ele quer. E alguém vai ter que dizer, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Ah, gente. Quando o rei ouviu e deu conta da bobagem que ele fez em assinar aquele edito, ele gostava de Daniel. A Bíblia diz que ele começou a trabalhar para tentar remover o edito. Ele trabalhou até o pôr do sol. Perdoe, aceite, considere quem prometeu que ia fazer algo por você e não fez. Existem vezes que Deus não permite que ninguém consiga nos ajudar. Não é para nos maltratar, nem para humilhar a pessoa que está tentando fazer isso. Mas é Deus dizendo, esse milagre, quem assina a autoria dele sou eu. Existem enfermidades que Deus vai curar usando médicos. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas tem doenças que ele já disse, eu assino esse milagre sem a ajuda de ninguém. Deus vai usar amigos para nos abençoar. Que ele faz isso. Mas, não só amigos, né? Matthew Henry diz, Deus é capaz de levantar aliados no meio dos adversários. Quem salvou Moisés foi a filha de Faraó. Chega, pelo amor de Deus, olha para mim. Mas existem vezes que Deus vai dizer para os nossos amigos, não. Eu vou fazer algo novo. E vou assinar essa folha como o único responsável pelo milagre que eu vou fazer. O rei foi até o pôr do sol. Tentou e não conseguiu mudar o edito. Os homens vão até o pôr do sol. E Deus? Vê se você lembra desse versículo aqui. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem percebeu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está sentada nessa cadeirinha cinza, Deus está trabalhando por você. Enquanto você dormiu, Deus estava trabalhando por você. Quando esse culto terminar, sai daqui dando glória, porque Deus está trabalhando por você. Eleva os meus olhos para os montes. Ouça, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará e não dormirá. Não dormirá o guarda de Israel. A linguagem ali é antropomórfica. Eu vou te explicar que eu não vou falar uma palavra para te confundir. Antropomórfico é atribuir forma humana para nós entendermos Deus. Antropopatia é atribuir sentimentos humanos. Quando fala assim, Deus se arrependeu, é para a gente entender qual o sentimento. Quando fala mão de Deus, perna, lombo, pés, boca, olhos, é para você entender o que a Bíblia está dizendo a partir de uma correlação. Quando a Bíblia diz assim, não tosquenejará, nem dormirá. Se você interpretar o Salmo de uma forma mais fiel, o que o salmista está dizendo é, Deus não tem pálpebras. Tem noção? Fiz uma foto bonita com as preciosas aqui e ali. Aí a Charlene avisou. Piscou. Alguém piscou na foto. Porque os homens piscam. Nem se ele quisesse. Ele é alguém que respeita os seus atributos. Ele não trai a vontade dele. Ele olha para você.
E não tem jeito de deixar de olhar. Oh, meu Deus. É claro que quem ele despreza, ele despreza. Estou falando dos filhos. Os filhos, essa pelezinha não existe para ele. Meia-noite. 1h, e nem é insônia. 2, 3. Aramashuicandeia. Nequianchui diplomácia. Se um controlador de voo pisca e tosqueneja. Se um médico cirurgião pisca e tosqueneja. Se a enfermagem na hora de preparar uma medicação pisca e tosqueneja. Se um caminhoneiro, um motorista pisca e tosqueneja. Existem profissões que se você piscar e tosquenejar, é a morte de alguém ou até a sua. O Deus que governa todas as coisas, o único Deus diz: deite, durma, porque eu não vou tosquenejar. A Bíblia diz que o rei foi até o pôr do sol. O nosso rei entrou. E aí o rei foi lá. Daniel vai ser levado à cova. Orou. Não parou de orar. Vai ser lançado na cova. Aí o rei olha para Daniel. Oh, gente. O irmão do teclado pode vir me ajudar? O rei olha para Daniel. Daniel. O Deus a quem tu serves. Gente, não é crente que está falando, não. Daniel, o Deus a quem tu serves. Agora frisa nessa palavra aqui. Continuamente. O rei está dizendo nas entrelinhas: eu trabalho com você. Eu conheço você. Você não é um crente eventual. Você não é um crente condicional. Se Deus fizer o que eu quero, sou crente. Se Deus me presentear, sou crente. Se Deus me livrar, sou crente. Se Deus resolver, sou crente. Na chuva eu sou crente. No sol eu não sou crente. Em dezembro eu sou crente. Em fevereiro eu não sou crente. Não, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Tem alguma menina que se considera fraquinha aqui? Eu sou fraquinha. Eu, Helena, sou fraquinha. Tem alguma menina aqui que às vezes fica triste? Tem alguma menina aqui que tem dias que não entende nada? Fala assim: Deus, não estou entendendo nada. Eu recebi o Espírito da Palavra quando a pastora Val disse assim: não precisa de respostas teológicas, você tem que se quebrantar no pé dele. Porque tem um dia que a gente fica, caçando uma resposta para o que está vivendo. Eu estava nessa situação quando eu sentei ali. Era eu, ela estava falando para mim. Por quê? Deus, me explica. Em qual texto da Bíblia isso se encaixa? Eu perguntei se tem alguma mulher aqui fraquinha. Alguma mulher que às vezes fica triste. Alguma mulher que às vezes não entende nada. Deus, não estou entendendo nada. Você, redobre sua atenção. Pode ser alguém frágil, alguém que às vezes se entristece, às vezes não entende nada. Mas eu quero te ensinar a orar assim: Deus, é verdade que às vezes eu não entendo nada. É verdade que às vezes eu fico triste. É verdade que às vezes vem um sentimento de desistência. Mas uma coisa eu sei. E eu te garanto, fala para Deus assim: eu te garanto, na minha vida, eu não tenho nenhum outro Deus, senão o Senhor. Essas lágrimas aqui, Deus estranho não vai receber. Essas mãos aqui, falsos ídolos não sentirão o toque dela. Esses joelhos aqui, ídolos nunca terão eles a
ajoelhados. Esses pés aqui nunca caminharão para carregá-los, a despeito das minhas fraquezas e dores. Uma coisa é verdade: eu não tenho nenhum Deus além de ti. Olha para mim. Sabe quando o profeta na Bíblia está sofrendo horrores e ele diz assim: Deus, aonde tu estás? Isso é lindo. Porque embora ele esteja arrebentado, ele ainda sabe que Deus está em algum lugar e o ouve. O seu questionamento não esvazia sua fidelidade. A dor pode nos fazer questionar, mas a nossa decisão de servir de forma contínua, ninguém poderá tocar nela. Daniel foi jogado na cova e o rei foi para casa. O rei tem mais dignidade do que muita gente sabe. Ele não comeu aquela noite. Ele não ouviu música. Quem coloca um servo de Deus dentro de uma cova não deveria comer nem celebrar. Quando foi de manhã, ele levantou. Eu não sei se eu teria essa coragem de ir para uma cova onde possivelmente eu vou encontrar uma das cenas piores da vida. Um corpo despedaçado. Sangue para todo lado. Mas o rei vai. E com voz triste. Ele não é crente ainda. Ele está sendo evangelizado, tá? Com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo. Já mudou um pouquinho o discurso, porque a dor à noite. Dar-se-ia o caso do Deus a quem tu serves ter podido te livrar. Essa cova tem propósito, essa cova tem propósito, essa cova tem propósito, essa cova tem propósito. Deus vai ser glorificado nessa cova. Oh, rei! Ah, para, gente, passou a noite com 2 bichões, 3, 4. Oh, rei, vive para sempre. O Senhor, quem? O Senhor, quem? Enviou o seu anjo e fechou Aqueles leões não eram vegetarianos, não. Aqueles leões não eram veganos, não. Eles receberam uma ordem de alguém que era maior do que eles. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Só se você puder e quiser, se não deixa pra lá. Faça assim, ó. Você está dando uma ordem a ele agora. Aleluia. Nem mais um passo. Nada de rugir. Meu Deus, meu Deus. A Bíblia não diz que o anjo fechou a boca dos leões para não comer Daniel. A Bíblia diz o anjo fechou a boca. Porque se o anjo não fecha a boca, olha para mim, eles não iam matar Daniel, tá? Porque tinha uma ordem de Deus, não mate. Mas ia passar a noite toda rugindo e aterrorizando. O anjo fechou a boca, trancou a boca. Mandíbula trancada, não come nem berra. Não come nem assusta. Não come, não ataca e nem perturba. Não vai perturbar meu servo. Relaxe. Deus está dando uma ordem para quem andava te perturbando. Tira Daniel, tira Daniel, tira Daniel. Tira Daniel, tira Daniel. Olha para mim, tira Daniel. Daniel saiu. Tua Bíblia está aí. Tua Bíblia está aí, está escrito nela. E não se achou. Ah, para.
Pelo amor de Deus, eu não aguento, irmão. Irmãs, de coração. De coração. Eu falo, eu leio. Mas eu não me acostumo com Deus, gente. É muito poder, gente. É muito detalhe, loucura. A mente natural não pode, não. É só pelo Espírito. Eu falo assim, que isso, meu Deus? Meu Pai. Que demais. Olha o que a Bíblia diz. Daniel saiu da cova, está na sua Bíblia. E não se achou nele dano algum. Não foi arranhado. Não tinha hematoma. E emocionalmente não sofreu dano. Você sabe que existem situações que a gente não sofre na carne, mas o trauma perdura uma vida inteira. Você vai sair dessa cova como se tivesse passado a noite deitado na sua cama. Eu estou profetizando uma palavra com ordem de Deus agora. Você não será lesionada. Eu vou repetir, você não será lesionada. Eu vou repetir, você não será lesionada. E vou dizer por quê. A Bíblia diz: foi tirado Daniel da cova, 23. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A fé te brinda dos danos. Aí Dário se animou. Deu mais um passo no discipulado. Pega um papel aí. Fica de pé. Pega o papel aí. Não são vocês não, tá? Lá no Dário. Já tinha gente pegando. Crente é uma maravilha, né? Não, é para ficar em pé mesmo. Não é para pegar o papel. Que teve irmã que pegou. Crente bom é diferente, gente. Crente ruim, meu Deus do céu. Pega o papel, vou pegar papel nenhum, ele não manda em mim. Aqui eu estou contando a história, já pegou o papel. Anote aí, né? Eu tenho um novo edito. Meu Deus. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Ouve isso aqui. O cara nem foi batizado ainda. Da minha parte é feito um decreto. Está entendendo? Que essa cova não foi à toa. Pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Oh meu Deus, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir. Isso é Dário falando. O seu domínio durará até o fim. Ele salva, Ele livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Levante sua mão, eu vou te entregar uma palavra. A sua história vai motivar alguém a dizer glória a Deus. Eu vou repetir. A sua história vai motivar alguém a dizer glória a Deus. Eu vou repetir. A sua história vai motivar alguém a dizer glória. Deus, libera sobre essas mulheres uma palavra de vitória nesse dia. Que a cova não nos resista, mas que nós possamos resistir a ela. Que ninguém altere o nosso hábito espiritual de buscar a tua face. Que ninguém nos faça trair a nossa singularidade, mas que possamos caminhar sabendo que o Senhor cuida de nós. Assim como o Senhor enviou o seu anjo na cova, o Senhor também enviou o seu Filho com mais poder, com infinita majestade e glória,
para nos garantir a vitória na cruz. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Em nome de Jesus.